Bom dia, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação do solo. Bom, nas aulas anteriores a gente aprendeu que o solo é importantíssimo na nossa vida, ele é essencial, assim como o ar que a gente respira, certo? O solo, ele é um bem não renovável que tem um valor muito alto. Se você perguntar para alguém da sua família para comprar um terreno, um pequeno terreno ali para você construir a sua casa, às vezes você passa metade da sua vida pagando aquele terreno, tá o valor da terra, então para você plantar, tudo isso tem um valor agregado muito alto e cada vez mais a terra ela vai ter um valor alto, porque a gente está vendo que o homem na hora de produzir não está usando o solo de forma adequada, o solo que era produtivo está se tornando improdutivo por causa desse uso inadequado. A gente está poluindo o solo, as cidades estão se expandindo, então as áreas de produção agrícola estão diminuindo, então tudo isso vai contribuir para que, assim como o solo, outros recursos que são não renováveis fiquem mais caros no futuro. Bom, e como que é o processo de formação do solo, professora? Então eu vou colocar no grupo para vocês um vídeo que é assim, vamos falar sobre os solos. Ele é muito interessante, ele vai falar do processo de formação, vai falar que o solo para se formar ele demora muitos anos, vai falar da importância de preservar o solo, tudo isso. E aí, como é que, resumindo aqui de maneira rápida para vocês, como é que se forma o solo então? O solo, primeiramente, ele é uma rocha. E aí nós temos a ação do tempo, a ação das chuvas, a ação da temperatura, a ação do vento, que vai transformando essa rocha, em pedacinhos menores. Então, vai fragmentando essa rocha em pedaços menores até ela ficar um solo fértil que a gente consegue produzir nele. Então, para a gente ter um solo fértil, demora-se 2.000 anos, vocês vão ver nesse vídeo que eu falei, demora-se 2.000 anos para que você tenha 10 centímetros de terra. Então, olha só, e a gente consegue destruir esse solo em 50 anos, E a natureza, olha o tempo que demora para produzir, 2.000 anos. Bom, então, qual que vai ser, então, as atividades? Então, primeiramente, nós iniciaremos com a leitura do resumo da página 66 do livro de ciências, Então, nós vamos começar a aula pelo livro de ciências, aqui. Vocês vão abrir, então, na página 66. Esse aqui é aquele que eu falei uma vez, comentei que a gente pode chamar de mapa conceitual também, É uma forma de resumir o conteúdo lá com palavras-chave, Vocês vão primeiramente ler essa daqui, depois responder essas questões dessa página seguinte, tá? Em seguida, vocês vão fazer a leitura do texto informativo Formação do Solo, tá? Então, olha lá, formação do solo. Então, aqui nessa imagem também vai estar explicando como é que se forma o solo, As partes do solo, primeiramente está falando das partes do solo. Então, a gente vai ver que essa camada aqui, ó, a camada superficial da crosta terrestre, a gente vai chamar de solo. Essa parte aqui embaixo, essa camada intermediária aqui, a gente vai chamar de subsolo, que tem pedaços de rochas que irão se fragmentar até se transformar em solo. E aí nós temos essa aqui embaixo que é a rocha que originou o solo. Na parte de baixo, então, nós vamos ter as etapas de formação de um solo. Então, lá começando com a rocha, ela se fragmentando pela ação do tempo, ação do clima, ação do relevo, Ela se fragmentando até a gente ter a camada de solo fértil, que daí vai ser propícia para o desenvolvimento das plantas, tá? Depois aí vocês vão ter, então, que fazer essa leitura. Aí vocês vão preencher o esqueminha que é o que aprendemos sobre o solo. Então, aqui, não vou mostrar muito para vocês irem preenchendo de vocês sem ficar copiando, Então, qual que é a formação? Então, eu vou retomar de novo lá. O que a gente aprendeu sobre o solo?
Primeiramente, processo de formação do solo. O solo começa-se com uma rocha que, pela ação do tempo, da chuva, do clima, se fragmenta, né? Vai se transformando em pedacinhos pequenos até que se forme o solo que a gente consegue produzir, que as plantas crescem, né? Aí, então esse é o processo de formação do solo. Começa com rocha, ação do tempo, mudança de temperatura para ter o solo. Depois a gente tem os tipos de solo, né? Então, quais são os tipos de solo que a gente falou? Arenosos, argilosos e humosos. Os 3 tipos de solo. O que daí esses solos podem ser ricos em quê? Então, o solo arenoso, qual que é o principal componente dele? É a areia. O solo argiloso, qual que é o principal componente dele? A argila. E o solo humoso, qual que é o principal componente dele? Matéria orgânica ou humus, tá? E ali depois pergunta, né, a degradação do solo, como é que eu destruo o solo, né? Quais são os processos que vão destruir o solo? Então, que a gente aprendeu. Ação do tempo, lembra do tempo, né, que a chuva leva à terra. Esse processo de degradação a gente chama de erosão. Quando a gente corta a mata, corta a floresta ali, como que a gente chama isso? Esse é o processo de desmatamento. A gente coloca fogo ali para limpar o terreno, eu vou jogar fogo ali, queimar tudo. Então é um processo de degradação por queimadas. Depois a gente tem o processo, eu vou levar meu lixo, aquela parte ali vai ser onde a gente está jogando lixo, aquela ali é o que? Poluição, tá? Então são 3 espaços, vocês escolham 3 desses que eu falei. Então é erosão, desmatamento, queimada e poluição, certo? Depois disso tem mais um textinho para vocês lerem que fala sobre a destruição do solo, tá vendo? Vai falar sobre, né, o uso inadequado do solo, né, sobre a forma como a gente utiliza o solo, vai destruí-lo, né, dependendo de se a gente não usar ele de forma adequada, tá? Então aí vocês façam a leitura, a degradação do solo, a destruição do solo, tá bom? Aí para a aula de hoje é isso, e eu vou postar também no grupo aí a atividade do Projeto Vida que é para hoje, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!